Jeremias 1, do 4 em diante, né? Jeremias é convocado a pregar. A palavra chegou assim, com a seguinte convocação: antes mesmo de te tornar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui: o eterno Deus, eis que eu não sei me expressar como vem. Não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás e tudo quanto eu te ordenar, o falarás. Gostaria de ler outra passagem também antes de começar. O próprio Jeremias. Jeremias 18, do 1 ao 6. Palavra de Yahvé. O Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desce à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-se a sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que, com barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai querido, Pai amado, estou aqui nesse momento, Pai, para falar do meu breve testemunho. Eu gostaria, Pai, que o Senhor estivesse aqui me ajudando, pois eu não sou digno sequer de pisar nesse altar. Somos pecadores, Pai, mas o Senhor, pela sua misericórdia, Pai, tem nos sustentado, tem nos cuidado. Mesmo em meio a essa pandemia, Pai, nós estamos aqui alegres a louvar o Teu nome. E, Pai, e que nunca venhamos, Pai, a perder o amor, e que nunca venhamos a esquecer de Te dar glória, glória e glória todos os dias das nossas vidas. E que a igreja diga amém. Então, gente, eu quero dizer que eu sou muito amador nesse negócio de... João, muito feliz de estar vendo você aqui. Então, o que acontece? Eu fiz um pequeno roteiro, né, da minha caminhada. E eu gostaria de falar do... eu conheci recentemente um irmão com 31 anos, e ele falou que, quando eu falei bem assim, meu nome é José Hamilton dos Santos. Aí ele se referiu assim: José? E seu nome é José? Eu falei: nome de pobre. Ele falou isso para mim. O meu irmão me conheceu com 31 anos e já veio falando isso para mim: nome de pobre. Só que, você vê, né? Quando o antigo Hamilton, o pequenininho, ia partir para cima dele, ia brigar, ia não sei o quê. Mas esse Hamilton, simplesmente, Deus ele deu aquele plum. Aí falou: meu amigo, você conheceu José do Egito? Ele era pobre. Porque Jacó não era pobre, ele era filho de rico. Se tornou escravo, mas foi um grande governador. E fui falando de José, pai de Jesus. Aí nisso foi caindo o semblante dele e ele se sentiu envergonhado. Entendeu? Então, muitas vezes, pequenas palavras fazem com que você se torne grande. E muitas vezes, muitas palavras, grandes palavras, faz você se tornar pequena pessoa. Então, muitas vezes a gente medir as palavras faz com que a gente ganhe as pessoas, com amor, né? E você vê, e Deus com nenhuma palavra, em silêncio Ele nos ganha. Em silêncio Ele nos ganha, né? Então, passando esse breve, mas vamos lá.
Hamilton, José Hamilton dos Santos, né? Sem H, com A. Eu sou de uma cidade muito pequena mesmo, que com 10 minutos, você pega uma bicicleta, com 10 minutos você anda no centro, de tão grande que ela é, 10 minutos. E a minha vida, desde então que eu tenho me dado por gente, começou com 9 anos, né? Como músico, porém, as lembranças de 6 anos me vêm à cabeça que eu morava com um casal de idosos, muito idosos, e eu era o menor da turma. E do nada apareceu um casal mais novo, um se dizendo meu pai e outra pessoa se dizendo minha mãe. E dali foi uma queda para mim, porque até então eu era o filho mais amado daquele casal idoso, né? E fui tirado daquele casal idoso e fui viver com esse outro casal que eu não conhecia, não sabia quem era. Mas até então era meu pai e minha mãe. Assim disse os meus avós. Fui morar numa cidade chamada Piaçabuçu, em Alagoas, Baixo São Francisco, divisa com Sergipe. E dali morando alguns anos, um paraíso. Comecei a aceitar a ideia de que era minha mãe, tinha que chamar de mãe. Mesmo quando eu tinha contato com a minha avó, eu chamava minha avó de mãe. Até então eu não sabia que era minha avó, mas eu chamava de mãe. Então eu tinha 2 mães. Olha que eu me feliz. 2 mães e 2 pais. O tempo foi passando. A minha mãe, né, que veio depois, engravidou. Daí meu paraíso, eu posso dizer que eu fui expulso do Éden, né? Aí eu fui expulso do Éden. Começou o meu calvário com 6 anos. Aí nasceu uma menina e o Hamilton começou a ser espancado. Muito espancamento. Vai fazer isso? Porrada. Vai fazer aquilo? Porrada. Eu tinha 7 anos, 7, meio por aí, porque foi rápido. Beleza. Aí, quando foi um certo dia, antes de nascer o meu irmão, o outro irmão, por parte desse casal, que até então eu achava que era minha mãe mesmo e meu pai mesmo, né? Aí nasceu um garoto. O espancamento aumentou. Porque, tipo assim, meu pai não sabia dizer eu te amo, era seu merda, isso aí não vai dar para presta, isso vai ser não sei o que, e só palavras baixas. E eu comecei a tentar entender o porquê de tanto ódio. Porque era ódio. Beleza, aí foi passando o tempo. Nisso, um dia, a minha madrasta me deu uma pisa. Aí a minha vizinha me viu chorando no quintal. Lá no Nordeste, quem é do Nordeste sabe, que as cercas são separadas pelas varas e arame. Agora não, hoje o pessoal joga muro, mas... Aí a vizinha, na frecha de uma madeira para outra, falou bem assim: ei, deixa eu te falar, por que você deixa ela bater tanto em você? Ela não é sua mãe, não. Aí eu, que isso? Pronto, bateu um bloqueio em mim. Um bloqueio que dali veio na minha ideia. Ela não é minha mãe, ele também não é meu pai. Aí passei a chamar o meu pai de Zé e minha madrasta de Dadá. E o tempo foi passando. Só que, do mesmo tempo que eu não chamei mais o meu pai de pai, parece que o ódio dele aumentou. Já viu aquelas crianças que, por exemplo, você tem uma criança que ela está brincando na rua, não está passando carro nenhum. Mas as crianças se juntam, aí bota 2 chinelinhos um do lado e começa a jogar bola. Aí vem o entusiasmo, né, das crianças. Gol, não sei o que tal. E eu sempre foi assim, né? Ah, não sei o que. Aí o vizinho, seu filho está gritando. Eu chegava, apanhava. Tudo, qualquer coisa do Hamilton era porrada. Eu apanhava de ficar mole. Isso eu já tinha os seus 8 anos.
que acontece? Aí minha avó ficou sabendo que eu estava sendo espancado e não corrigido, porque eu era espancado pelos dois. E daí minha avó adentrou na minha casa e falou que se continuasse aquele espancamento, ela me tiraria dos dois. Que o único que tinha autoridade, isso até então ela achava que era só a minha madrasta que batia. Então, se ela continuasse a fazer isso, ele tiraria. Aí só o meu pai tinha autoridade de bater. Aí diminuiu? Não. Sabe por quê? Porque minha madrasta não podia me bater. Mas o que ela fazia? Fazia a cabeça do meu pai, para ele me bater. Aí vocês vêm perguntar, mas você era um menino muito levado. Vamos lá, quem era o Hamilton? O Hamilton, ele era o seguinte, ele ia para a escola de manhã, escutem, tá? Ia para a escola de manhã. Aí saía da escola, a minha madrasta era merendeira. Resto de merenda, aí o Hamilton trazia na cabeça, fazia um percurso como se fosse daqui para aquela farmácia Raia que tem aqui. Tem essa aqui e tem a outra. Com um panelão desse tamanho, de resto de merenda, para dar para galinha, porco, essas coisas. Eu fazia isso. Chegava em casa, meu pai almoçava, mas meus irmãos, aquela mesa grande, porque lá no Nordeste tem esse costume, né? Só almoça quando o pai chega em casa. Hoje eu não sei, né, como é no Nordeste, mas antes era assim. E todo mundo se levantava e ia assistir jornal, desenho, sei lá, e o Hamilton ia lavar os pratos. Aqueles pratos, panela. Terminava, todo mundo se divertindo e tal. Eu comecei eu era o patinho feio do negócio. Daí, meu pai e minha madrasta inventaram de morar com a sogra, a mãe da minha madrasta. Pronto, completou o circo. A mãe da minha madrasta dizia que eu ia ser um marginal. Isso aí, quando crescer, não vale nada. Isso não presta, não vai dar para o que preste. Era só assim. Minha madrasta, de tanto falar que eu não valia nada, não prestava nada, a minha irmã, desculpa a expressão, começava a dizer que eu era filho de Kenga, piranha, e era aquela exclamação. E eu não podia falar um A, porque se eu fizesse um A, crescia uma história, e quando meu pai chegava, me espancava. Você está entendendo? Eu tinha juiz e promotor contra mim dentro da minha casa. Tinha vezes que, por criança, um empurrava o outro, naquela brincadeira de criança, quando a minha irmã via a sombra do meu pai na porta, ela gritava, parecia que eu estava espancando ela. Meu pai ia e me espancava. E eu estou falando da etapa da minha vida entre os 9 aos 10. Nisso, a minha madrasta foi assim, como diz, né? Por isso que eu falo, tudo tem a mão de Deus. Ele vai lapidando a gente. Igual o oleiro, ele vai lapidando, né? E até então, eu fiz a primeira comunhão, né, na igreja católica, tal, tem todos aqueles trâmites, e entrei na musical. Só que eu entrei na musical por um intermédio dela, porque na verdade, hoje eu vejo, quando eu entrei, eu vi que é meio que ela queria me tirar um pouco da área dela. Porque ela queria que os filhos dela fossem vistos, né? E não eu. Até porque eu era uma frustração do meu pai, de um antigo relacionamento. Né? De um antigo relacionamento. Então, o meu pai meio que, ele descontava em mim, o que ele não podia fazer com a minha mãe. Porque minha mãe tinha largado ele, falou que não queria mais viver aquela vida. Ele bebia muito. Aí, ele me via como um cano de escape. Então, tipo assim, 2,7 até os 9, apanhando. Quase toda semana. Quase toda semana. Entrei na musical, aí foi onde eu conheci pessoas. Aí eu comecei a conhecer pessoas, com 9 anos, olha só, 9 anos, eu já queria ficar fora de casa, porque fora da minha casa era melhor que dentro da minha casa. Tudo bem, aí foi passando o tempo, foi passando. E nisso,
eu comecei a ter, com 10 anos, uma intimidade com Deus. Eu comecei a ter uma intimidade com Deus, mesmo não sendo cristão, porque eu conheci um rapaz chamado Fernandes. Eu acho que ele pode até estar vendo essa transmissão. E esse Fernandes, ele era da Batista. E ele ficava toda hora, rapaz, vamos... Porque eu meio que já estava querendo cometer algo errado com a minha própria vida. Cometer suicídio, fugir de casa, porque eu não entendia tanto ódio do meu pai. Eu não entendia, eu não sabia o porquê minha mãe tinha me largado. Eu fui rejeitado pela minha mãe, depois, na minha cabeça, fui rejeitado pelos meus avós, e depois estava vivendo uma vida de espancamento comigo. Tipo, eu não entendia, então eu falava, não vou fazer falta para ninguém. Até pensar em tacar fogo na casa, eu pensei em tacar fogo. Jogar fogo, todo mundo dormindo lá e tacar fogo e morrer junto. Ou se não fugir, sei lá, fazer alguma coisa. Eu sempre pensei nisso. Mas Deus, ele foi começando a mover peças. Respondendo no silêncio. Na minha vida. Encontrei a música, comecei a tocar. Nisso eu comecei a ter responsabilidade. Com 10 anos, 11 anos, minha mãe já não via as minhas cuecas. Não lavava minhas cuecas. Minha mãe não, minha madrasta, né? E nisso eu fui criando o meu mundo fora de casa. Eu vivia fora de casa. Em casa eu não vivia, eu vegetava. Eu era feliz fora de casa. Em casa eu era infeliz. Eu era feliz com meus amigos. Eu era infeliz com meus irmãos. Eu era feliz e admirado pelos pais dos meus amigos. Eu era menosprezado pelo meu pai. Era de burro, idiota, seu merda, seu bosta. Era assim. Era assim que ele me tratava. Era a forma que ele se referia ao filho dele. Ao filho dele, que na musical já era visto como uma pessoa carismática, uma pessoa que chegava onde chegava, fazia amizade, de 13 anos. Mas dentro de casa eu não era visto. Eu não era visto. E o tempo foi passando. Nisso, o meu pai começou a beber mais do que o necessário. E, resumindo, cheguei aos 17 e meu pai me bateu até os 17 anos. Até os 17 anos eu fui espancado pelo meu pai. Quando acabou isso? Acabou quando eu o envergonhei. Quando eu o envergonhei ele. Ele chegou um dia em casa, botou na cabeça que queria matar alguém. Queria um revólver, que não sei onde é que estava esse revólver, que não sei o quê. E nisso deu um empurrão na minha madrasta. E disse, eu adentrei o quarto e falei que ele não ia bater nela. Meu pai era grande, mas bêbado não tem equilíbrio. E nisso ele se sentiu tão envergonhado que parou. Não me bateu mais. Ele não mais levantava a mão para mim. Só que o meu pai, ele sabia fazer uma coisa que era pior do que pisa, que era pior do que o espancamento. Era jogar para baixo com as palavras. E isso derrota qualquer um. Qualquer um. Quando eu tinha 17 anos para 18 anos, aí eu inventei de fazer a escola naval. Concurso. Fiz a escola e o colégio naval. Reprovei. Aí pronto. Aí começou a baixaria. Tu é burro, tu não vale nada, tu é um merda. Era assim. Agora, muitos me perguntam, falam bem assim, mas seu pai não sabe o que é amor. Com certeza, porque eu creio que se ele fazia isso com você, ele fazia com seus irmãos. Não, isso que era o pior. Imagine, uma criança está do lado aqui, sentada, e as duas crianças no colo dele, se divertindo, fazendo piada, eu te amo, papai, eu te amo, e você do lado, sabendo que você era filho dele,
E ele olha para você, ô seu merda. E tipo, o que se passa na cabeça dessa pessoa? Isso, aquilo ali ia me levantando e foi onde eu fiz um pedido a Deus. Foi a primeira vez que eu fiz o pedido a Deus. Meu pai todo dia, na hora do almoço, ele falava bem assim: tu é burro, tu não vai passar em nada, tu não vai prosperar em nada, tu é um merda. Nisso, aí eu comecei a fazer uma prática de todo dia que eu levantar, eu falava com Deus. Pai, era bem assim mesmo. Me dá força, disposição. No próximo concurso que eu fizer, me inscrever, que eu faça de tudo. Que não tenha domingo, que não tenha segunda, que não tenha terça, que todos os dias venha a ser o mesmo dia de batalha. Ao levantar, que a preguiça não me veja, que a indisposição não me persiga, que eu estude e que eu passe nesse concurso, porque eu tenho que mostrar ao meu pai que eu sou inteligente. Tá, passou. Véspera do concurso, precisei de dinheiro para ir para Aracaju fazer a prova. Ele não me deu. Não tenho dinheiro não. Tu é burro, você não vai passar. Não passou o ano passado na escola naval. Eu fiz aprendiz marinheiro, 97. Aí fui me virando. Foi aonde a minha madrasta começou a baixar a guarda e me querer bem, porque ela viu o meu esforço. Os meus colegas passavam e falavam: vamos zoar, vamos para ali, vamos para... Não vou não, vou estudar. Vamos para ali, não vou não, vou estudar. Não vou não, vou estudar. Aí ela foi e me ajudou na passagem. Ela falou: ó, eu vou te dar a passagem daqui para Penedo para Aracaju. Agora só que olha só, não tenho como te dar alimentação. Eu falei: não, eu me viro. Eu tinha meus amigos em Aracaju. Aí os caras falaram: ó, você vai poder dormir aqui agora, só dormir. Tá. Alguém já fez prova do Enem aqui em jejum? Já fez? Alguém fez prova do Enem aqui em jejum? Prova de concurso em jejum? Já fez? Então, aí eu acordei cedinho, em jejum, porque se eu gastasse com alimentação, eu não voltava para casa. Fui fazer a prova. Rapaz, Deus é tão maravilhoso, que eu gabaritei a prova. Eu fazia a prova rindo. Sabe o que é isso? Rindo. Tinha uma galera de Salvador, da Bahia, assim do lado. Olhava para mim e eu rindo. Eu fiz a prova toda rindo. Por Deus, eu fiz a prova toda rindo. E o aprendiz marinheiro naquela época, em 97, a primeira etapa era eliminatória. Se você não passasse em matemática, não passasse em física, em química, você nem ia fazer o resto. E eu fiz a segunda etapa, passei rindo. Porque Deus afastou tudo que eu pedi. Preguiça, ansiedade, temor, medo, indisposição. Tudo que eu pedi, Ele me deu. Passou-se. Fui. Em 97, olha só, quando Deus dá, Ele te dá por completo. Ele não te dá pela metade. Eu passei. No Baixo São Francisco, tem do lado de Alagoas, tem em torno de 22 cidades. Vai de Paulo Afonso até Piaçaba-Sul. E do outro lado tem mais ou menos essa quantidade. Em torno de 45 a 50 municípios. Rapaz, olha só como Deus é maravilhoso. Eu cheguei na capitania, o pessoal da minha cidade falou bem assim: rapaz, não vai ver o resultado não. Por quê? Só passou um. No Baixo São Francisco só passou um. Quem foi em Alagoas viu que o Baixo São Francisco é feito de vários municípios. Só passou um, não vai não, cara. Tu é burro, tu não vai passar. E era meu pai em casa, não sei o quê. E eu com aquele receio, caraca, não, vou lá. Aí o sargento do quartel, ele conhecia meu pai, era amigo do meu pai, e falou: vem você logo que eu vou dispensar, me dá logo o número de matrícula, que eu vou dispensar logo você. Aí eu fui, eu lembro como se fosse hoje. Eu dei o número de matrícula, ele olhou assim, aí falou: comandante, chegou o rapaz. Eu não sabia se ria, se chorava, se gritava, se pulava, eu não sabia o que fazia. Porque olha só, eu passei, e além de passar, eu fui o único
em 97, a passar na escola de aprendiz de marinheiro, em meio a mais de 44 municípios. Eu fui o único. O único. Mas não tem uma passagem que fala bem assim: pediste, mas pediste? Errado, né? Eu pedi, porque na verdade eu não queria ser aprendiz de marinheiro. Eu queria só provar para o meu pai que eu não era burro, como ele falava. Eu pedi a Deus: me faz passar na prova, que eu quero provar para o meu pai que eu não sou burro. E isso, na minha esperança, ia fazer com que o meu pai me olhasse melhor e começasse a dizer: meu filho não é burro, é inteligente. Não mudou nada, continuou a mesma coisa. Meu nome saiu na rádio de Penedo, o povo da cidade, eu me tornei uma lenda, que foi o único do bairro São Francisco. Daí eu comecei a dar aula de reforço de matemática, cursinho. Hoje tem professores de município da minha cidade que passaram por mim. Então, olha só, Deus ele me honrou de uma certa forma. Eu não fui reconhecido pelo meu pai. Meu pai, ele teve a oportunidade de olhar para mim e falar: parabéns, meu filho, só isso. Mas ele não fez. Pai, passei no Aprende Marinheiro. Ele estava mexendo nos livros? Foi? Isso aí. E continuou mexendo nos livros. E daí eu comecei a aprender uma coisa, que o tempo ia passar e eu ia ficar cada vez mais maduro com muitas coisas, e tinha alguma coisa maior para mim lá na frente. Com certeza tinha alguma coisa maior. E nisso eu comecei a batalhar por mim e pelas minhas coisas. Comecei a tocar em banda, aí veio esses paraísos todos, viajar para cima e para baixo, porque na minha intenção eu não queria ser militar. Eu me apresentei no quartel, fui fazer os exames, aí meio que menosprezei tudo lá, porque eu queria só o reconhecimento do meu pai não me reconhecia, e daí eu não queria quartel também. E deixei passar prazos e prazos e prazos, fiquei 6 meses na correria e não fui. Hamilton, você se arrepende? Não, eu não tinha sonho de ser militar. Eu não tinha sonho de ser militar. Eu só queria passar no concurso, porque foi isso que eu pedi para o meu pai. Passar no concurso, meu pai do céu, né? Passar no concurso e provar para o meu pai que eu era inteligente. Porque eu vivi uma vida de tentar provar para as pessoas que eu estava ali. Eu estava ali. Eu poderia também ser amado, ser elogiado, e não era. E pela pessoa que eu queria, não vinha elogio, só vinha pancada. Na última surra que eu tive do meu pai, um tio meu daqui do Rio de Janeiro foi para lá, e meu pai era... Cara, assim, no Nordeste existe tipos de pai. Eu estou falando isso para vocês jovens, porque tem muitos jovens de hoje em dia, principalmente de cidade grande, que, eu estou revoltado, eu quero fazer isso, meu pai não me deu isso. Rapaz, olha só, existia uma geração que não podia nem ficar perto dos mais velhos, quando eles estavam conversando. E hoje tem filho que chama o pai de mentiroso na frente do amigo. Você está mentindo, não é assim. Tem filho. E leis e mais leis, e isso e aquilo, tirando cada vez mais a autoridade dos pais com o filho. Em vez dos filhos repreender o pai, os pais repreender os filhos que estão repreendendo os pais. E na minha época não era assim. A gente nem ficava perto. Sabe como foi que eu aprendi o alfabeto? O nome do meu pai era Milton. Sabe como foi a forma que eu aprendi o alfabeto? Foi o seguinte: meu pai pegava aquele abecedário, aquelas letras e tal. Que letra é essa? Aí eu, B, que letra é essa? D, que letra é essa? H. Só que eu demorava e ele percebia. E todo pai percebe, né? Porque, por exemplo, ele chega na letra C, ele vê que a visão do filho foi lá no A, no B, né? Ele vai se guiando e dá a resposta certa. O meu pai realmente, ele dava para ser carcereiro de prisão. Que ele fazia o seguinte: ele perguntava que letra é essa, aí botava a mão aqui em cima, aí eu me perdia, aí eu errava. Como é o nome disso que vocês falam aqui, que o cara dá na cabeça um do outro? É moca, né? Cascudo, né? Era assim, errei, cascudo. Aí vai estudar mais, aí ficava conversando na porta assim com os amigos, e os amigos tudo vendo e eu envergonhado. Foi assim que eu aprendi a ler. Na base da porrada.
Aí vinham os pensamentos de fazer besteira, tacar fogo na casa, fugir de casa, cometer suicídio. Vinha isso. Mas Deus, igual o vaso, foi, me moldando. Foi me moldando, sabe por quê? Porque eu tive que amadurecer mais cedo. Eu tive que dar valor ao meu dinheiro. Porque eu não pedi alguma coisa para ele, não vou pedir. E a minha vida foi assim. Daí, chegou 2001. Um ano que até hoje eu quero tentar apagar da minha mente. Meu pai se envolveu em política. Entrou em política e tal. E aconteceu um ato de um rapaz tentar o homicídio contra ele, né? Por trás, deu 3 tiros nele. 1 no pescoço e 2 na cabeça. Meu pai não chegou a falecer no momento. Daí tivemos a oportunidade, eu e ele, de ficarmos no hospital, eu e ele, e conversarmos, falarmos. A oportunidade de dizer: pai, eu te amo, filho, eu te amo. Pai, me perdoe. Filho, me perdoe. Tivemos essa oportunidade. Eu fui, fiquei com ele lá, o tempo que ele estava lá. E daí um dia, a médica chegou e falou bem assim: ele não tem movimento nenhum mais dos braços, perna, nada, porque afetou a medula. E ele não vai voltar a andar. E é sério o negócio dele. Tá, aí eu fiquei com ele, porque até então a gente tinha esperança dele viver, né? Ele viver. E eu com aquele negócio na cabeça de me vingar, não cometer justiça, assim, me vingar. Cidade pequena é assim. Você tem acesso à família do outro cara, você vai e comete atrocidade. E o que tem de pessoas para... Faz, era teu pai. Pô, cara, esse cara não vale nada. E não sei o quê. Tem. E fiquei no hospital com ele, no Hospital do Açúcar, lá em Maceió. E veio... E a gente mal conversava. Ele mal se dirigia. A palavra... Aí quando foi um dia, a médica chegou com a sopa e falou bem assim: olha, se você for dar para ele, tá? Dar na boca dele, você coloca aqui, na mão. Se você suportar a temperatura, dê para ele. Ele vai... Se você não suportar, não dê. Tá? Que vai queimar o céu da boca dele. Só que meu pai, ele sempre gostou das coisas estupidamente quentes, né? E nisso, aí ele pediu a sopa. Aí eu fui, coloquei na colher. Eu não aguentei. Aí eu falei: ó, tá quente. Aí ele falou bem assim: ô seu idiota, me dá essa sopa. Me dá essa sopa, seu merda. Sou seu pai. Você tem que me respeitar. Não é porque eu tô aqui enfermo que você tem que falar desse jeito comigo, seu merda. Eu dei a sopa para ele. Ele se queimou. Ele começou a gritar que nem doido. Que nem doido. Tinha outros enfermos na sala, tudo olhando. Eu não aguentei. Botei o prato do lado e saí. E comecei a chorar. Aí veio o pessoal do hospital e tal. Aí o pessoal do quarto dele falou bem assim: rapaz, você é um idiota. E começaram a esculhambar ele. Por quê? Um lá falou bem assim que já estava 3 meses e nenhum dos filhos foram lá. O outro tinha dado a entrada da semana e ninguém queria papo com ele. Ninguém da família. E ele falou: rapaz, teu filho tá aqui, cara, te dando sopa na boca. E você chama teu filho de idiota, de babaca, mané, seu merda. Nisso bateu um bloqueio e eu não quis mais ir para o hospital. Deixei meu pai lá. Falei: é assim que ele quer? Deixei ele lá. Aí meu primo começou a ficar com ele. Nisso ele teve uma melhora. Mas sabe aquela melhora de visitar a família, né? Meio que se despedir, voltar para o hospital e morrer? Foi mais ou menos isso. Ele teve uma melhora, agoniado: eu quero voltar para Piaçabuçu, não sei o quê. Tá bom, alugamos uma ambulância, ele veio para Piaçabuçu. Umas 2h30 por aí. É por aí, né? 2h30. E ele veio. Ele ficou lá, a cidade
toda gostava dele, porque ele era um líder comunitário de pescadores, e lá a cidade é de pescador, e ele era muito querido, ele era uma pessoa boa. O meu pai era uma pessoa maravilhosa, olha só, mas não era comigo. Então, ele não era uma má pessoa, ele estava descontando em mim a frustração do casamento dele, ele ainda não tinha se encontrado. Então muitas vezes tem jovens que principalmente são criados com pais separados, sofrem muito por causa disso, porque o pai, ele joga nos filhos essa responsabilidade, e muitas vezes, principalmente quando é ela que me largou, ou ele que me largou, e sobra para os filhos, que não tem nada a ver, e sobrou para mim. Aí onde vem, Deus ele me protegeu, ele me protegeu de mim mesmo, porque eu poderia cometer até atrocidade comigo mesmo, porque aos 18 anos eu comecei a beber que nem louco. Já que eu sou um merda, já que eu não valho nada, eu vou beber, vou aproveitar, vou sair, vou beber, vou fazer o que eu quiser. Às vistas dos outros eu andava bêbado, eu bebia muito, até os 20 anos, muito, eu andava bêbado. Alguns de vocês aqui chegaram a conhecer o Telvânio, né? O Telvânio era um amigo meu de parceria, a gente andava, sexta-feira ele batia na minha porta, vamos beber, bora, a gente só chegava segunda. Eu não estava nem aí, eu apanhava feliz do meu pai, porque eu bebi. E eu queria que ele soubesse que o vagabundo do filho dele estava virando vagabundo. Olha só a loucura. Tem filhos que vai. Eu tive esse tempo, mas Deus me trouxe de volta. Aí, o que acontece? Nesse meio tempo, faltando 3 dias para o meu aniversário, meu pai fala para mim, isso era 3 horas da manhã, me troque dessa posição que eu vou, que está doendo, porque ele vivia numa posição só, ele não mexia mais os braços, nada, só a cabeça. Na hora que eu peguei meu pai, que eu puxei ele, eu só vi aquele barulho de, como se fosse um tecido rasgando, porque meu pai tinha operado, tirado as 3 balas da cabeça, e tinha operado daqui até aqui, ó. Todos os pontos abriram, só que o médico, ele não falou para a família que o meu pai não tinha mais jeito. Meu médico não falou isso. E se falou, falou para outras pessoas. Porque os pontos não estavam mais pegando, porque ele estava morrendo por dentro. Todos os órgãos dele ia ficar solto. Eu virava ele para um lado, fazia aquele barulho assim. Blu. Virava para o outro. Blu. Ele estava morrendo por dentro. E eu vi meu pai aberto. E eu desesperado. Matei meu pai. Aí botaram ele na ambulância, ele foi para Maceió. Quando meu pai voltou no caixão. E tipo assim, eu não tive coragem de ver ele lá no caixão. Tanta coisa que eu queria falar com ele, eu não falei. E ele teve tanta oportunidade de falar comigo e não falou. Muitas vezes a gente tem oportunidade de falar com as pessoas, com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe. Fica o dia todinho com o avô e com a avó, não dá um abraço no avô, não fala para o avô que ama, fica naquele videogame. Aí quando vê a avó no caixão, quer falar tudo para o avô e para a avó, para a mãe e para a tia. Quer falar tudo para eles. Mas tem a oportunidade de estar ali com eles, em casa, abraçar, vô te amo, vó te ama, mãe te ama. E perde essa oportunidade. E eu perdi essa oportunidade. Meu pai perdeu essa oportunidade. E Deus foi cuidando de mim. E eu não voltei mais para minha cidade, porque no meu coração eu ia me vingar. Eu tinha que matar o cara que matou meu pai. Aí nisso, Deus me segurou em Maceió. Eu arrumei um emprego. E fiquei lá em Maceió. A empresa quebrou. E eu comecei a me desesperar, porque se eu voltasse para a cidade, eu ia cometer atrocidade. Porque eu era o vingador, eu queria me vingar, eu queria matar quem matou meu pai. Nisso, Deus me surpreendeu pela primeira vez. Ele já tinha me dado uma coisa que eu pedi. Agora Ele me surpreendeu. Eu saí que nem maluco, desesperado, porque eu pensei, eu vou voltar para minha cidade e vou cometer um crime, porque eu vou me vingar
do assassino do meu pai. Porque o meu pai era o cara mais troncho de todos comigo, mas ele era meu pai. Ele era meu pai. Ele era a pirâmide da minha casa. Ele era, para mim, o cara mais top, por mais que ele fizesse aquilo tudo. Mas eu tentei e quis compreender o porquê, e não o odiar. Eu decidi amá-lo, mesmo ele fazendo isso comigo, essas atrocidades. Porque eu tenho isso como atrocidade. Você pegar uma criança de 7 e bater igual a como se você estivesse brigando com uma pessoa da sua propriedade. Cara, o meu pai era militar. Meu pai tinha uma mão enorme. Meu pai era grande. Meu pai tinha um físico atleta. Você está entendendo? Não era só no corpo, era na alma. Aquilo ali doía na alma. E daí foi se passando. Aí Deus me surpreendeu. Eu saí agoniado na rua de Maceió, lá em Taboleiro do Pinto, perto do aeroporto. Saí agoniado, falando para Deus: Deus, se eu voltar para minha cidade, eu vou cometer uma besteira. Eu vou fazer uma besteira. Pelo amor de Deus, me dá uma resposta, me dá uma resposta. E saí agoniado. Parei em frente a uma igreja da Assembleia. Tinha um pastor daqui do Rio pregando. Eu não enxerguei nada. Eu estava tão doido, tão cego, que eu não enxerguei nada. Quando eu vi, eu só vi o pastor em cima de mim assim. Ele falou: vai para casa. Amanhã Deus vai te dar a sua resposta. Eu te juro, eu não acreditei. Fui para casa. No outro dia, liga a minha tia aqui do Rio. Ela falou que teve um sonho maluco, que eu ia fazer merda. Ele falou: meu filho, dá seu jeito aí, vem para aqui pro Rio. Fica aí não. Você vai acabar com a tua vida. No meu sonho, eu via que você ia acabar com a tua vida. Aí, eu desesperado para arrumar dinheiro. Aí, no outro dia, olha só, velho, como Deus é maravilhoso. No outro dia, liga meu ex-chefe, que não tinha contato comigo nenhum, gente. Nenhum, sabe o que é nenhum? Fala aí, Hamilton, beleza? O que está se passando, cara? Do nada deu vontade de ligar para você, peguei o telefone. Desculpa que eu não tenho intimidade com você. Rapaz, o que está se passando? Aí eu falei para ele: ó, minha tia me ligou, dizendo que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. O que está faltando? Eu falei: dinheiro. Aí ele falou: ó, vem amanhã aqui na empresa. Tá. Aí no outro dia eu estava lá. Ele estava com a passagem para o Rio, já endereçada, com data e tudo. Aí eu falei: não, rapaz, não vou fazer isso não. Se eu for eu vou para o Rio de Janeiro. Eu não sei se eu vou voltar, eu tenho que visitar meu pessoal lá. Então ele falou: ó, faz o seguinte, não vai para lá e não vai fazer besteira não, tá? Tá bom, não, eu prometo. Aí vim pro Rio. Mas o inimigo, ele começou a me atacar. Olha só o que foi que o inimigo botou na minha cabeça. Tu vai, esquece sua profissão, porque eu já era profissional da música, esquece a profissão. Tenta trabalhar em alguma coisa, tenta ser feliz, até com a música. Ó, mas se não der certo, lá é assim de, favela. Lá é assim, de opção de quê? Para entrar no crime. Tu vai ser um bandidão, vai vir para cá e vai poder fazer o que você quiser aqui na cidade, porque a cidade é pequena, você vai poder aprontar. Olha só o que passava na minha cabeça. Mas sabe o que Deus fez? Ele fez isso aqui, Eu vim aqui, ele me jogou lá no poço. Igual Jeremias, foi jogado no poço. Igual José, foi jogado lá no buraco. Filho de pescador, nunca peguei num peixe, vim pegar peixe aqui. Trabalhei na peixaria. E comecei a dar valor mais à vida. Eu comecei a trabalhar, aí comecei a pensar em coisas diferentes. Comecei a pensar em prosseguir e não estagnar. Trabalhei na rede Bon Marché, daí saí da rede Bon Marché, fui para Lojas Americanas.
Foi isso, loja americana. Deus me surpreendeu mais outra vez. Rapaz, tinha um camarada lá que eu não sabia como é que eu tinha que entender aquele cara. Eu era carteira assinada, Paulo e Bruno carteira assinada, e era eu e era o trio Parada Dura. Reclamava do salário, reclamava da carga de trabalho, reclamava do horário, reclamava de tudo. Eu era o reclamão, eu era o resmungão. Eu fazia e pintava. Era o chefe é ruim, não sei o quê. Só que tinha um camarada que era extra Natal, que eu e o Paulo falava, esse cara é doido, mano. Esse cara é doido. Só pode ser doido. Porque olha só, o horário do almoço é o horário que a gente tem para descansar. O cara vai pegar uma Bíblia e vai ficar lá num calor da bexiga, lendo Bíblia. Esse cara é maluco. Esse cara é doido. E toda vez que a gente via ele arrumando, como era os negócios de fralda, ele cantava, ele não sei o quê. E o Paulo falou, doidinho, mano. Doidinho. Doido. Aí eu comecei a ter contato com esse cara. E esse cara começou a me perturbar. Me perturbar. Vamos lá na minha igreja. Caraca. Não, eu vou. Vou. Vamos lá na minha igreja. A Batista já me amando pela segunda vez, né? Me chamando. Eu vou. Rapaz, mas Deus, ele foi, não sei o que foi que aconteceu. Esse camarada descobriu um pessoal da minha área, de Sergipe, aqui na Vila Operária. Eu morava em Coelho da Rocha, e a minha desculpa não, eu tenho que pegar o ônibus e ir embora. Esse camarada conversou com os caras aqui, e fez todos os trâmites para me morar aqui perto, olha só, que doideira. Aí eu vim morar aqui perto, aí passava por aqui, ó. Não tinha mais desculpa, né? Eu tinha que visitar a igreja do camarada, né? O camarada me visitava, ele ia lá na casa, ei, cara, não sei o que, me perturbava no trabalho, o cara chato, mano, esse cara é muito chato, mas é isso, ele foi e me ganhou pra cá, da mesma forma que eu tô aqui com o microfone falando, né, que eu sempre estava relutante, essa mesma pessoa foi aquela mesma pessoa que foi movido por Deus e me trouxe pra cá, pra igreja. E agradeço até hoje por ele. E engraçado, você vê, e de novo ele se mete de novo na minha vida. Rapaz, tem umas casas aqui, vem ver as casas aqui é bom, é que não sei o quê. E hoje eu estou morando em Santa Cruz da Serra. Rapaz, esse Mac é chato, viu? Pense no rapaz chato. Entendeu? Então, tipo assim, e eu fui vencendo na vida. Voltei a dar aula de música. Comecei a ser respeitado na área de música. Voltei para a área de música. Comecei a tocar. Nisso meio termo eu fui morar em Curitiba como músico profissional. Fiquei 3 anos lá. E dentro dessa igreja, desde 2009. E sempre com esse negócio na cabeça, aí surgiu mais um pedido para Deus. Que pedido era esse? Pai, me faz conhecer minha mãe. Pai, faz com que eu não conheça minha mãe numa lápide de cemitério. Faz com que eu consiga dar um abraço enorme na minha mãe. Deus me deu. Com 31 anos eu conheci minha mãe. Deus, ele fez coisas maravilhosas, tantas coisas maravilhosas na minha vida, que aquelas coisas, que eu até dá vontade de vez em quando de chorar, é claro, mas quando você vai desabafando, né, aquele negócio vai deixando de ser peso. Eu conheci minha mãe com 31 anos. E daí ela começou a contar a história, o porquê. E daí eu comecei a entender o porquê que meu pai me batia tanto. Mas olha só, o quanto Deus, no tempo, me protegeu, sem eu ter entendido nada de tanto espancamento. Quer dizer, nós somos presos ao tempo. Nós temos aquela agonia de dizer bem assim, eu quero tudo para ontem. Tomara que isso aconteça amanhã. O meu salário tem que aumentar pelo menos esse ano. Olha só, eu tenho que trocar de carro. Não, olha só, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma reforma na casa. É tudo para ontem. Mas quando a gente sossega, né? Quando a gente se acalma, as coisas começam a acontecer. E na minha vida foi assim. E quem trouxe essa paz foi Deus. Foi aqui, estando aqui, a alegria que isso aqui trazia para mim. Isso aqui me trouxe uma maturidade muito grande. Eu saía daqui e ia lá para fora,
e com o meu comportamento, mostrava para as pessoas o que eu era. Então, não só ser cristão aqui, ser cristão também lá fora. Calmaria. Ah, você é um banana. Ih, você não reage. Você é um banana, você não tem ganância. Ah, você é um banana, você... Não é assim. As coisas têm que ser sim, assim para amanhã. Não é. Não somos presos ao tempo. Até porque a gente não vai levar nem a roupa que vestimos quando morrer. Então, para que tanta agonia? Tanta agonia se o marido não conseguiu aquela promoção, se a esposa não passou no concurso público, se o filho não passou no Enem, se a irmã não ajuda. Não precisa dessa agonia, gente. E hoje a gente vive nessa agonia, né? Principalmente agora, né? Nesses tempos de Covid, onde o sagrado virou profano. O sagrado virou profano. Ir para culto? Não pode ir para culto. Cadê a fé que todo mundo fala para cima e para baixo? Cadê aquela fé? Eu tenho fé e não vou pegar. Tá bom. Aí quando arrocha, some. Se esconde. Né? Como muitos podem até dizer bem assim: ah não, se eu disser que sou cristão naquela rodinha ali, eu vou me sentir envergonhado. Você é cristão? Mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ou é cristão ou não é cristão. Ou é cristão ou não é cristão. Não existe isso. Então o que eu quero dizer para vocês hoje nessa noite é que hoje existe muitas agonias, muitas decepções, muitas histórias tristes. Só que temos que ser mais forte que ela, porque nós somos mais que vencedores. Se a gente canta que somos mais que vencedores, se a gente fala, grita que somos mais que vencedores, o que é que a gente tem que fazer? Se comportar como mais que vencedores. Porque o teste vem, e na hora do teste, eu me calo? É igual uma festa, está rolando a festa, eu estou me divertindo. Não tem festa, eu estou mal-humorado. Não, eu tenho que também estar feliz na agonia. Por quê? Por que eu tenho que estar feliz? Porque eu sei que aquilo ali vai passar. Aquilo ali não vai ser eterno. Eu tenho um Deus que vigia, um Deus que não dorme, um Deus que guarda, um Deus que faz você vencer. É isso. Agora, creia. Tem muita gente dizendo que crê, mas não faz por onde. Na primeira aperto, some. No primeiro aperto, começa a falar besteira. Então, vamos fazer acontecer, vamos crer, mas crer em ações, em atitudes. Em atitudes, vamos fazer por onde? Vocês jovens que estão começando a vida agora, por exemplo, tem muitos que me vê na página do Face e falam: pô, esse cara aí é maneiro, olha as fotos dele, o cara viajou, que não sei o que, mas não sabe a história desse cara, o quanto o inimigo quis derrubar ele, o quanto o inimigo fez com que ele fizesse besteira, e Deus me perdoou de todas. Eu creio nisso, porque eu estou aqui, cheio de saúde, cheio de disposição. Você está entendendo? Não tenho filhos, mas teve um aluno meu dos Estados Unidos. Eu dou aula home office, online. Aí eu postei uma foto de um adolescente tocando. Eu falei: ó meu aluno. Aí ele falou: teu filho. Aí eu falei: que isso? Ele falou: queira ou não, ele é um filho teu. Teus alunos são filhos teus. Por quê? Porque quando você ensina, você passa algo para ele, e passando algo para ele, essa pessoa, ela vai lembrar depois de você. Você não vai estar mais aqui, mas ele vai lembrar de você. Por exemplo, quem é daqui que não lembra daquela professorinha, ou aquele professor, ou aquele instrutor, que não já mais conosco? Fez discípulos.
Estava conversando com o Mark um dia desse, eu falei bem assim, Mark, agora a intenção é fazer discípulos. E Deus tem me abençoado na igreja lá, Betel, na congregação Betel, dos jovens lá, eles estão tocando muito, peguei do zero, mas não fui eu, não sou eu, não é eu, não será eu, e sim Deus, é Deus que está na frente, é Ele que está me dando discernimento e dizendo, ó, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, e haja assim. E os meninos me respeitam, e os meninos me querem com eles. Então o que eu falo para vocês hoje, jovem, e quero que vocês deixem na cabeça de vocês, é que o mundo, ele é cruel, ele é feroz, ele quer te dragar, só que você tem um Deus que é maior que esse mundo que quer te dragar, que essas decepções, que essas murmurações, que essas angústias, Deus é maior do que isso. Em tudo dai graça. Começa a fazer isso, gente, dá graça. Para de reclamar do teu pai, mas sim, veja a situação que vive o teu pai, o quanto ele trabalha, o quanto ele rala, para dar o conforto para vocês. Veja a situação do seu pai, valorize o seu pai, queira ele como herói, e não os heróis de Hollywood, queira ele como herói. O meu pai, ele fazia isso comigo, mas eu tinha ele como o meu herói, porque eu sabia que um dia ele poderia me abraçar e dizer eu te amo, e tudo aquilo ia por terra. Se me perguntarem, você queria que seu pai tivesse morto hoje? Não, eu queria que meu pai estivesse aqui, me vendo, e ele, como minha madrasta, chegou um dia e falou para mim, Hamilton, eu quero te falar algo, isso na frente da minha esposa, pode falar, eu quero te pedir perdão. Ela me pediu perdão, viu como Deus é maravilhoso? Ela me pediu perdão, uma coisa maravilhosa isso aí, a pessoa reconhecer que errou. E eu falei para ela, não tenho que perdoar você, eu não tenho que perdoar, porque você só perdoou quando você aguarda alguma coisa, eu não guardei nada, eu não vou perdoar se eu não guardei nada. E hoje eu sou mais amigo da minha madrasta do que meu irmão, ou do que minha mãe. Hoje eu mando no WhatsApp, eu te amo para minha madrasta, e não mando para minha mãe. Olha só, você vê. Você está entendendo? Por exemplo, José, quando ele foi preso, ele poderia odiar os egípcios. Não, ele salvou os egípcios. Ele salvou. Na oportunidade que ele teve com os irmãos, ele poderia castigar os irmãos. Ele não castigou os irmãos. Ele poderia se vingar dos irmãos. Ele não se vingou. Porque isso não é para a gente. Para nós que somos cristãos, não temos que guardar isso, esse negócio de rancor, mágoa, decepção. Isso aí não é para a gente, não. Isso aí não é para a gente. Entendeu? Então, pessoal, eu queria, como eu deixei esse testemunho, eu queria que vocês refletissem da vida, somente dos jovens que estão aqui, que vocês estão tendo, e muitas vezes vocês estão reclamando de coisas que não é para reclamar. Isso aí são coisas que tem que acontecer para vocês amadurecer na vida, e sim valorizar. Tem uma frase que o pastor, ele falou uma vez aqui, e é muito certa, que ele falou bem assim, fazemos essas coisas sem nenhum recurso, mas sabe para quê? Para no final levantarmos a mão para o céu e dizer, obrigado Deus, não é? Porque geralmente quando a gente tem dinheiro, foi graças ao meu dinheiro, foi graças à minha inteligência, e tudo que aconteceu na minha vida, foi graças a Deus. Então eu sempre digo e direi, obrigado Deus. Vamos repetir essa palavra? Vamos lá? Obrigado Deus, obrigado por tudo.
É isso que a gente tem que fazer ao acordar e ao deitar. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. E eu queria que vocês estivessem orando, não só por mim, mas pelo esse ministério, pela família pastoral, pelo povo da igreja, porque estamos em necessidade disso. Que alguns estão se deixando se levar pelo medo, pela angústia, pela decepção. Vamos orar pelas essas pessoas. Tá bom, igreja? Amém a todos, tá? Deus abençoe a todos.